Vamos lá, galera. Eu sou o professor Vitor Provenzano, estou aqui hoje para trabalhar com vocês exercícios de revisão da Grécia Antiga. Na verdade, a partir e através desses exercícios, a gente vai revisar pontos, temas importantes que foram trabalhados no módulo anterior. Vamos partir para a primeira questão, olha aqui. A Grécia Antiga, que conhecemos como berço da civilização ocidental, da democracia, do teatro, de onde vieram filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, é muito diferente do país Grécia que conhecemos atualmente. Para os gregos antigos, a relação com o território era distinta do nosso conceito atual. Organizavam-se em cidades-estado, existiam rivalidades, mas também laços que os uniam. Aqui está uma coisa importante, galera. Olha cá, olha para o mapa. Ó. Quando a gente fala sobre a Grécia Antiga, é importante você entender essa definição de cidade-estado. A Grécia não era uma unidade. É um território dividido, fragmentado em várias cidades-estado. E a questão justamente pede para você explicar o conceito de cidade-estado que é apresentado nesse texto. E esse é um ponto importantíssimo, porque quando a gente fala de cidade-estado, a gente está falando de autonomia. Essas cidades-estado, elas tinham autonomia. Autonomia para organizar o seu governo, autonomia para elaborar suas leis, autonomia administrativa, autonomia para a organização da sua força militar. Você se lembra, no módulo anterior, você estudou características de algumas dessas cidades-estado, especialmente Atenas e Esparta. Organizavam-se de forma diferente, tinham o seu sistema militar organizado de forma diferente, a sua administração política organizada de maneira diferente, porque essas cidades-estado possuíam autonomia. O conceito de cidade-estado é um conceito que está associado à ideia de autonomia. Essas cidades-estado, elas, Atenas, Tebas, Corinto, Esparta, enfim, elas têm autonomia administrativa. Funcionam como, coloca aí entre milhões de aspas, mini-países. Mas, apesar disso, apesar dessas diferenças e dessa autonomia, se identificavam como gregas. Perceba que o texto vai falar que existiam laços que uniam essas cidades-estado. Então, isso aqui é um ponto importante que nos ajuda a responder essas duas questões. Primeiro, quando a letra A pede para você explicar o conceito de cidade-estado, ele é um conceito que está diretamente associado a essa ideia de autonomia. Essas cidades-estado funcionam como mini-países, têm autonomia política, administrativa, para a cobrança de tributos, para a sua organização militar. E a letra B pergunta por que, apesar dessa autonomia e das rivalidades, porque existiam muitas rivalidades entre essas cidades-estado, inclusive você estudou no módulo anterior as guerras, os conflitos que acabam sendo desencadeados nesse processo, o autor afirma que existiam laços que uniam as cidades-estado gregas. E existiam porque, embora as diferenças, a autonomia e as rivalidades se fizessem presentes, também existiam laços de unidade, laços de elementos que garantem uma identificação como grego. Valores, tradições, aspectos religiosos, a língua. Aliás, isso aqui é outro ponto importante. Você estudou no seu módulo anterior a mitologia grega. Você falou sobre o politeísmo, sobre deuses, semideuses. E esse é um elemento importante dentro dessa ideia de identidade. Porque sou ateniense, sou espartano, sou tebano, mas me identifico como grego pela minha crença em Zeus, pela minha crença em Poseidon, pela minha crença em Afrodite. O politeísmo é um elemento de identidade que está associado a esses laços que unem essas diferentes cidades-estados gregas. Você tem tradições em comum, você tem aspectos culturais semelhantes, você tem a língua como um elemento fundamental, você tem a religiosidade também como um aspecto de identidade. O texto trata sobre o conceito de cidade-estado, a ideia de autonomia, e sobre, mesmo existindo
essa autonomia entre as diferentes cidades e estados, você pode se identificar como grego. Eu sou ateniense, mas eu sou grego. Eu sou espartano, mas eu sou grego. Eu sou tebano, mas eu sou grego. Porque existem laços em comum. E esses laços passam por esses pontos que nós acabamos de mencionar. Beleza? Vamos para mais uma questão. Essa aqui falando de um aspecto importante. Quando você analisou características das cidades-estado, fundamentalmente você trabalhou Atenas e Esparta, você viu a organização política, por exemplo, em Esparta, você deu um destaque para a questão que envolve o militarismo, uma sociedade militarizada. Em Atenas, você trabalhou o aspecto que envolve a democracia, a organização política democrática que vai se estabelecer em Atenas. E quando você pensa em democracia, eu sei que você pensa na ideia de um governo do povo. Beleza. Eu sei que quando você pensa em democracia, você pensa em um governo, um sistema abrangente. Beleza? Só que a democracia ateniense era um regime excludente. Por quê, professor? Todo cidadão não podia participar da vida política em Atenas? Podia. De fato, todo cidadão participava da vida política em Atenas. Então, qual o problema? O problema é que nem todo mundo era considerado cidadão. O conceito de cidadania era muito restrito. A democracia ateniense era um regime excludente. E esse é um elemento importante. Só homens livres porque a escravidão era uma instituição presente nesse mundo antigo, homens livres, maiores de idade, nascidos em Atenas e filhos de pais atenienses tinham direito à participação política. O conceito é um conceito excludente porque, apesar de todo cidadão poder participar da vida política em Atenas, nem todo mundo era considerado cidadão. E essa questão trata justamente disso. Acompanha aqui, ó. A democracia ateniense dos séculos 5 e 4 a.C. possui algumas características que a tornam diferente das democracias modernas, ainda que estas se inspirem nela para se constituírem. São características da democracia ateniense referentes ao período acima relacionado. Eu vou ler as opções, tu vai me dizer se ela está certa ou está errada. Na democracia ateniense, nem todos são cidadãos. Mulheres, crianças, escravos e estrangeiros são excluídos da cidadania política. Isso está certo ou está errado? Está certo, a gente acabou de falar sobre isso. A democracia ateniense é um regime excludente, porque só homens livres, maiores de idade, nascidos em Atenas e filhos de pais atenienses podem participar do contexto que envolve aí a cidadania política. 2. É uma democracia representativa, como as modernas. Um cidadão é escolhido para representar o povo, garantindo, portanto, o poder de uns sobre os outros. Aqui tem um aspecto importante, galera. Quando a gente fala sobre os regimes democráticos modernos, a gente fala de uma democracia representativa. Como assim, professor? O que é uma democracia representativa? Você, através do seu voto, escolhe alguém que vai te representar no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Parlamento, enfim. A democracia ateniense não funcionava dessa forma. Você, cidadão, não escolhia alguém para te representar, você mesmo se representava. Ela é uma democracia direta, não uma democracia representativa como as modernas. Então, essa questão 2 aqui, ela está errada. 3. É uma democracia direta ou participativa, acabamos de falar sobre isso, e não uma democracia representativa como as modernas. Na democracia ateniense, os cidadãos participam diretamente das discussões e da tomada das decisões. Aquilo que a gente acabou de mencionar. É uma democracia direta porque o próprio cidadão se faz representar nas decisões políticas da polis, nas decisões políticas de Atenas. 4. A democracia ateniense não excluía da política ninguém que vivia em Atenas. Acabamos de falar sobre isso, né? Qual é o gabarito da questão? Dá uma olhada aí nas opções. Isso aí, gabarito, letra B. As opções 1 e 3 é que são as corretas.
Então, galera, esse módulo de revisão, ele serviu para a gente revisitar alguns temas importantes. Primeiro, a ideia da polis, a cidade-estado, com autonomia na sua organização, na sua composição. Segundo, apesar de existirem cidades-estado com diferenças, com rivalidades, se identificavam como gregas por conta de laços culturais em comum. A língua, a religiosidade, tradições. Terceiro, quando a gente fala sobre características importantes que envolvem essas cidades-estado, você, na sua última aula, deu grande destaque para Atenas e Esparta. Esparta por conta da questão da militarização, uma sociedade militarizada. Não significa dizer que as outras cidades-estado gregas não investissem no militarismo, óbvio que investiam, só que Atenas tem um aspecto diferenciado porque desde pequeno a criança entra em contato com esse universo, é um aspecto fundamental da sociedade espartana. E em Atenas você deu destaque para a organização política que se estabelece, a democracia ateniense, que era um regime excludente, porque embora todo cidadão participasse da vida política, nem todo mundo era considerado cidadão. Beleza, galera? Espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima.